Pessoal, quero virar a página aqui e propor talvez o tema que deixou não só os mercados como as Big Techs e bilhões de usuários planeta fora ontem realmente chocados com o divisor de águas no mundo da inteligência artificial. Para vocês não acharem que isso é um tema distante e como isso realmente pode impactar o nosso dia a dia, eu quero trazer aqui o caso da China, que entrou de vez, de forma quase que súbita, na guerra da inteligência artificial global, dando uma reviravolta na hegemonia das Big Techs americanas. A gente está falando da DeepSeek, aí com seu ícone, com essa baleiazinha simpática azul. Meus amigos, é a nova inteligência artificial chinesa, superou vários rivais norte-americanos, principalmente o já muito conhecido e utilizado ChatGPT, em um número de downloads nos Estados Unidos e fez diversos titãs da tecnologia global perderem $1 trilhão em valor de mercado. Muitos bilionários e titãs do mercado acordaram aí realmente com uma azia hoje de manhã. E olha, essa nova inteligência artificial já fala português, faz até piadinhas bem feitas, ao contrário de algumas que eu tento fazer aqui no dia a dia no Morning Show. Mas para entender a dimensão dessa nova ameaça chinesa na tecnologia, a gente vai receber agora o apresentador do programa Sociedade Digital, aqui da nossa Jovem Pan, para ter esse diálogo nesse exato momento. O André Miceli está aqui com a gente e vai trazer da forma mais acessível para todo mundo entender, da forma mais didática. Meu xará André Miceli, conta para a gente, o que representa essa... Pode ser considerado um terremoto de proporções bíblicas aí na guerra pela inteligência artificial global? Tudo bem, é um prazer estar aqui, meu xará. Um bom dia para você, para todos presentes no Morning Show e, claro, para a audiência do programa. Sem dúvida nenhuma, é um terremoto. A China, ela talvez tenha partido na frente da corrida de inteligência artificial do ponto de vista de governo. A China já usa a inteligência artificial com reconhecimento facial para, de alguma maneira, tentar impor as regras do Estado ao cidadão há bastante tempo. No entanto, nos últimos anos, a inteligência artificial generativa, que é mais comercial, essa que a gente usa no nosso dia a dia, de fato, ela teve uma conotação muito associada aos Estados Unidos, em função, primeiro, da OpenAI com o ChatGPT e depois todo mundo correndo ali para lançar a sua versão Gemini, a Meta colocando os seus produtos, Claude, enfim, uma série de outras alternativas vai sempre associadas aos Estados Unidos. Ontem, o que a China mostrou é que é possível desenvolver uma inteligência artificial de uma forma mais barata e com menos demanda computacional, que é um ponto que eu acho que merece ser mais explorado. A gente pode conversar sobre isso daqui a pouco. Mas como introdução, sim, não tem como negar que é um terremoto de proporções bíblicas, para usar o seu termo. Inacreditável, né, Mano Ferreira? Só para a gente tentar deixar o mais acessível possível. É como se tivesse o carro mais rápido da pista, dos grandes donos da pista, era o ChatGPT. Diziam que precisavam de bilhões e bilhões para fazer ele correr e ter realmente a força que ele tinha. Mas eis que os chineses chegaram com um carro que corre com a mesma velocidade, que custa 10 vezes menos para montar e ainda entregaram um manual para todo mundo saber como é que monta. Não é isso, basicamente? Basicamente, os gigantes perderam o controle remoto dessa história. Exatamente, é impressionante. Eu já vi alguns especialistas comparando o que isso significa para o nosso tempo com aquela fase da corrida espacial na Guerra Fria, total. Quando a Rússia, na época, conseguiu lançar o Sputnik, né? E agora seria algo semelhante a isso. Na nossa disputa tecnológica do século XXI, da nossa nova Guerra Fria, agora entre Estados Unidos e China, é como se a China tivesse balançado o jogo todo e dito: olha só, vocês estavam aí todos pimpões, achando que estavam ganhando a corrida tecnológica, a gente faz igual, só que muito mais barato e gastando menos energia, que é outro aspecto interessante, porque no discurso do Trump, por exemplo, de posse, ele falava sobre voltar a perfurar poços de petróleo, trazendo uma ideia de um impacto de energia para o impulsionamento da economia americana, e o que a gente vê também agora é que, além de demandar menos, digamos assim, esforço computacional, também demanda muito menos energia, né, Miceli? Sim, sem dúvida, essas coisas estão ligadas. Esforço computacional e gasto energético variam na mesma proporção. Então, quanto mais eu preciso de processamento, mais eu preciso de energia para resolver
essa história toda. Aparentemente, o DeepSeek funciona com 15% da quantidade de recursos de GPUs, que é aquela unidade de processamento, vamos dizer assim, em termos computacionais, mais ou menos 15% do que funciona o ChatGPT. Esse ponto é o ponto mais importante da história. Quanto custou para ser desenvolvido? Eu, sinceramente, acho que, nesse momento, a gente não tem, primeiro, como afirmar, a gente não sabe se parte desses recursos tem sido consideradas em função de outros investimentos, o que, de fato, está sendo contemplado nessa contabilização de quanto custou para desenvolver a ferramenta em si. Acho que esse ponto, claro que ela é importante, mas ele é um pouco menos importante. Quando a gente fala de recursos computacionais, aí sim faz muita diferença. Faz muita diferença porque a gente vai enxergar as empresas olhando isso de uma outra forma, o preço final, o custo total de propriedade de uma solução chinesa pode ser muito mais atrativa e isso explica a derrubada das ações da NVIDIA. NVIDIA que vende justamente processamento e vende diretamente para o público final e também para essas soluções de nuvem que acabaram ganhando muito espaço no mercado nos últimos anos. Quando o mercado olha e fala, bom, se a gente vai conseguir fazer mais ou menos a mesma coisa com aproximadamente 15% da demanda computacional, eu não preciso de processadores tão potentes quanto os que a NVIDIA vende e a expectativa de venda da empresa no longo prazo diminui e isso, claro, derruba o preço das ações. Então, o momento Sputnik, como falou Marc Andreessen, que você lembrou muito bem, Marc Andreessen é consultor do presidente Donald Trump e um investidor bastante famoso por acertar as suas análises e as suas apostas de empresas que tendem a crescer, se disse muito bem impressionado com os primeiros testes. O fato de ser open source também é uma vantagem competitiva, só para o público que não é de tecnologia. Quando uma ferramenta é open source, o que isso significa é que você tem acesso ao código-fonte desse produto. Quando ela não é, o que normalmente acontece é que a empresa disponibiliza APIs, que são interfaces de programação entre a solução que você quer desenvolver e aquela solução da empresa. E isso faz com que o controle dê mais motivos para o mercado utilizar. Antes da gente seguir adiante aqui, o papo está excelente aqui, a gente vai fazer questão de sublinhar, reforçar, contextualizar vocês de por que essa conversa toda aqui realmente pode ser, assim, definidora de como nós viveremos enquanto humanidade pelos próximos anos. Não sei antes fazer um rápido break para todo mundo que está nos ouvindo, sintonizados aqui na Rede Jovem Pan de Rádio. Morning Show volta já para vocês. Pepe, estão dizendo até que a sua profissão, os advogados, profissões que precisam de tarefas repetidas, podem acabar sendo substituídos a qualquer momento. Eu acho que a tua batata está começando a assar no meio dessa guerra toda. Você se sente ameaçado nesse exato momento, Pepe? Eu não, de forma alguma, né? Advogado bom tem espaço sempre, né? Será? E a inteligência artificial é um instrumento interessante para a profissão. Aquelas atividades repetitivas, deixa a máquina fazer, né? Aquela atividade que você consegue pensar e consegue sugerir uma solução fora da máquina, deixa o advogado pensar e gastar tempo, que é mais importante. E aí vem uma questão, que quero até conversar com o André também, né? Em 2022, né, o governo dos Estados Unidos resolveu, né, impedir e proibir a venda de chips, né, e semicondutores para a China, numa tentativa de retardar o crescimento da China no setor de inteligência artificial e outras tecnologias embarcadas. E aí tem um ponto interessante, não é? A China, ao que tudo indica, usou um chip da NVIDIA bem atrasado, custou $99, algo assim, para fazer a sua solução de tecnologia. Isso mostra claramente que a capacidade humana, quando ela é forçada, né, quando ela é pressionada, ela consegue atingir soluções incríveis, né? Uma dessas foi esse aplicativo de inteligência artificial da China. Aí eu queria saber de você o seguinte, né? É interessante também que eu estava vendo, vindo para cá, estava lendo sobre isso, né? O custo de fazer essa tecnologia é exatamente o valor dos salários que o Facebook paga para toda a equipe do Facebook para desenvolver a inteligência artificial deles, né? Ou seja, até que ponto, né, a pouca tecnologia faz com que o ser humano tenha que fazer algo maior
engrandecedor para atingir esse movimento de excelência, né? André Miceli. A criatividade sempre foi uma habilidade importante dos programadores. Quando os recursos computacionais são fartos, o programador precisa ser menos criativo, inventivo, menos técnico para desenvolver suas soluções. Sem dúvida nenhuma, eles fizeram do limão uma limonada, para usar uma expressão comum para ilustrar o que aconteceu. O governo Biden, de fato, impediu a exportação de uma natureza de chips para a China justamente no intuito de atrasar o programa de inteligência artificial do governo chinês, e cada vez mais essa não é apenas uma decisão de mercado ou de favorecimento das suas indústrias, mas uma questão geopolítica, uma vez que as ferramentas de inteligência artificial são embarcadas nos ativos do próprio Estado, e isso não funcionou. Uma solução muito mais simples acabou aparecendo, uma solução que pode ser embarcada em dispositivos físicos também muito mais rudimentares. Então, nós vamos ver menos necessidade de processamento nos celulares, nos drones, enfim, outros elementos que vão acabar recebendo esse tipo de solução. Só é importante destacar uma coisa: essa história toda ainda está muito no início. Assim como o ChatGPT alucinava bastante no início da sua expansão, aquelas respostas que não faziam tanto sentido, respostas que não eram precisas, a gente vai precisar testar o DeepSeek também. Tem um outro ponto a respeito de processamento de imagens que as ferramentas da OpenAI já fazem, que eles não fazem. Enfim, é um movimento importante, é um marco, mas ainda é cedo para dizer que essa balança ela vai pender para o lado oposto completamente num curto espaço de tempo. Sim. A gente ainda precisa entender se a adoção vai de fato acontecer, e precisa entender também um outro ponto, que é o uso de dados. Quando a gente fala de algoritmos de inteligência artificial, é fundamental que os dados que são utilizados nesses algoritmos, eles tenham qualidade. Senão, aquilo que é output, aquilo que sai Uma breve interrupção, André. Diga, por favor. Me perdoe a interrupção, só para recepcionar os ouvidos atentos de todo mundo, a nossa enorme audiência na Rede Jovem Pan de Rádio, sintonizados. Ligadaço aqui, o tema da vez é a guerra da inteligência artificial, vai ter um impacto brutal na nossa forma de conduzir o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, diversas profissões afetadas, umas para pior, outras para muito melhor, a ver quem é que vai se beneficiar e quem vai se prejudicar nessa corrida incessante. A gente segue aqui com o André Miceli, do Sociedade Digital, baita programa aqui da nossa Jovem Pan News, e também diretor do MIT Research Review, baita publicação. André, concluindo o teu raciocínio, então. Eu me referia à questão dos dados. A qualidade daquilo que sai de um programa, de uma solução de inteligência artificial, é proporcional àquilo que entra. Então, se eu não tenho dados com qualidade, eu não consigo dizer que as minhas respostas vão ser suficientemente boas, independentemente do programa, da solução e do processamento que eu tenho. Então, é importante que a gente observe, e o futuro próximo vai nos ajudar a responder essa questão, como está a coleta de dados feita pelas soluções da DeepSeek. Aparentemente, ou pelo menos o que eles dizem, é que eles precisam de menos dados, de volumes menores, para dar as mesmas respostas. Eu sou um pouco mais cético em relação a isso, gostaria de ver daqui a pouquinho, acho que a gente vai poder dizer com mais precisão. Vamos ver, o fato é que foi realmente um terremoto e a gente agradece demais. Valeu, meu xará, André Miceli, diretor do MIT Research Review e também apresentador do Sociedade Digital aqui na nossa Jovem Pan News. A gente volta com você, certamente terão novos capítulos nessa frente. Só quero mencionar aqui, pessoal, para vocês entenderem que essa situação aqui não afeta só o mercado de trabalho global, mas até tem uma dimensão moral, espiritual, religiosa. O Vaticano, meus amigos, na figura do Papa Francisco, também se pronunciou pedindo que os governos acompanhem de perto esse desenvolvimento das diferentes inteligências artificiais que estão competindo entre si, dizendo que está lançando uma sombra do mal devido à capacidade de espalhar até desinformação. Basicamente, o Vaticano dando a entender que é coisa do tinhoso, realmente as maravilhas da inteligência artificial. Falando no Vaticano, que fica na Europa, vamos ver como é que está realmente... A internet não perdoa, né? Vamos ver como a internet tem lidado com a Europa comendo pipoca, vendo essa briga entre os gigantes Estados Unidos contra a China nessa guerra da inteligência artificial. Tem os memes aí, minha diretora Helena? Só para a gente entender,
realmente dando a entender. Aqui, olha lá, os 3 dragões. O da esquerda americano muito invocado, com o ChatGPT, Grok, Meta. A China ali também todo fortão, imponente, com o novo DeepSeek que veio para ficar. Enquanto isso, o dragão bobão da União Europeia se matando para realmente infernizar a vida dos consumidores europeus, enfiando uma tampinha de garrafa que tem que ficar presa dentro ali do rótulo, né, para realmente tentar evitar o descarte ali indiscriminado. Mas, enfim, o que vocês acharam aí? Para quem não Delegada entendeu, Galinatti também? esse último ponto é que tem uma nova regulamentação da União Europeia obrigando as garrafas diversas, né, de refrigerante a terem um tipo de tampa que não pode se desprender da garrafa. Bom, pode ser que se acostumem, né? Mas mais ou menos aquele o canudo de plástico tendo sido banido aqui no Brasil também deixou muita gente pé da vida, mas acabaram meio que se acostumando, né? Delegado? Em relação ao Sputnik da inteligência artificial, eu acredito que quebrou um pouco esse paradigma de que a China só copia, né? Só copia de forma barata e de forma precária. A gente viu que a China conseguiu minimizar o custo da mesma inteligência do ChatGPT e também com uma qualidade que talvez só o Elon Musk consiga concorrer. Mais um recado daqueles, esse foi doloroso, hein, mano? Que jamais subestime a engenhosidade asiática. É engraçado, porque não deixa de ser uma cópia, né? No sentido de que... Copia, só não faz igual. Exato, não só que igual. Copiou com muito mais eficiência, né? Exato. Como se fosse, o resultado que vocês querem é esse aqui, então eu sei fazer muito mais barato. É impressionante. Impressionante. Agora, o ponto também que lança dúvida sobre esse... Para arrematar. DeepSeek é porque você faz umas perguntas sobre a China e ele não responde da forma adequada, né? Ou seja, aí você colocou o que o Papa colocou, né? Que é a baleia comunista, é? Com medo, né, de uso mal devido das inteligências artificiais. E inteligência artificial, em muitos momentos, inventam coisas mesmo também, né? Não tá tão apurado assim, 100% verdade. Então tome cuidado com as informações que você recebe da inteligência artificial. Como diria Jair Bolsonaro, é o viés ideológico, né? Dentro dessas plataformas, desses softwares aí. A gente com certeza vai estar acompanhando os próximos desdobramentos, prometem fortes emoções.